Pessoal, vimos então nos blocos anteriores, né? Taxa e contribuição de melhoria. Vamos passar para a próxima espécie tributária, o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Onde que eu encontro? 148 da Constituição e 15 do Código Tributário Nacional. É aqui que eu acho o empréstimo compulsório. Pessoal, muito cuidado. Tem uma súmula, súmula 418 do STF. Essa súmula fala o seguinte: o empréstimo compulsório não é tributo. Essa súmula está cancelada. Cancelada. Okay? Ela não tem mais validade nenhuma. Súmula 418 do STF está cancelada. Ela fala que o empréstimo compulsório não é tributo. Após a Constituição de 88, indubitavelmente, o empréstimo compulsório tem sim natureza jurídica de tributo. Ele é uma espécie tributária autônoma. Tanto é que a súmula está cancelada. Eu coloco essa súmula aqui para vocês, porque alguns vademecums trazem essa súmula sem fazer uma ressalva em letras garrafais de que ela está cancelada ou sem eficácia. Tá? Eu apaguei, né? 418 do STF, cancelada. Tá? Ela fala que o empréstimo não é tributo. Vamos lá, vamos começar pela competência. Competência tributária. De quem é a competência? Quem pode instituir? Quem pode criar o empréstimo compulsório? Aqui é um pouco diferente das duas que a gente já estudou. A competência para a criação do empréstimo compulsório, ela é dita privativa. Privativa no direito tributário é sinônimo de exclusiva. Lá no constitucional a gente tem diferença. No tributário, não. Privativo e exclusivo, mesma coisa, ok? São sinônimos. Competência, então, para a criação do empréstimo compulsório, ela é privativa ou exclusiva da União. Somente a União, de forma exclusiva, de forma privativa. Só a União pode cobrar o empréstimo compulsório. Só ela pode criar o empréstimo compulsório. De onde que a gente tira isso? Do artigo 148, caput da Constituição. Está escrito o seguinte: compete à União, mediante lei complementar, instituir o empréstimo compulsório. Então, se a sua prova começar dizendo que um estado, que o Distrito Federal ou que um município instituiu o empréstimo compulsório, já está errado. Porque eles não podem criar empréstimo compulsório. Nós teríamos um vício de competência. Eles não têm competência para isso. Só a União que pode criar, ok? Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Fato gerador. Toda vez que eu faço essa pergunta, geralmente, algum aluno responde assim: guerra externa ou sua iminência? Guerra externa ou iminência, calamidade pública e investimento. Está errado. Isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Não sei. Responde assim na prova: não sei. E dessa vez vai estar certo. É o único não sei que você pode colocar com convicção e a resposta está certa. Por quê? O empréstimo compulsório, o que eu sei com relação ao fato gerador dele, é que ele pode ser igual ao de qualquer outro tributo. Isso eu sei. O empréstimo compulsório pode ter fato gerador igual ao de qualquer outro tributo. Isso eu te digo. Agora, qual é? Não sei. Sabe por quê? Ele vai ser determinado no momento em que a lei que criar o empréstimo compulsório disser qual será o seu fato gerador. O que eu sei é que ele pode ser igual ao de qualquer
outro tributo. Professor, isso seria uma espécie de bitributação ou bis in idem? Sim, autorizada. Autorizada. Ok? Bitributação. Duas pessoas jurídicas distintas exigindo mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador. Bis in idem. Uma mesma pessoa exigindo mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador. Aqui, gente, pode haver, sim, essa bitributação ou esse bis in idem. O fato gerador, quem vai dizer, quem vai delimitar qual será o fato gerador? Qual? Quem vai dizer vai ser a lei complementar que instituir, que criar o empréstimo compulsório, ok? Sem a lei ser instituída, antes dela ser instituída, eu não consigo te dizer qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Só posso dizer que ele pode ser igual de qualquer outro tributo. Olha só, o empréstimo compulsório, ele é um tributo reservado à lei complementar. O que isso quer dizer? Qual é o único veículo legislativo que vai ser usado para criar o empréstimo compulsório, gente? Só a lei complementar. Então, se a questão já começar falando que o município instituiu, está errado por vício de competência. Porque só a União institui, só a União cria. Se ele te falar que o fato gerador é a guerra externa ou sua iminência, a calamidade pública ou o investimento público, está errado. Porque eu não sei qual é o fato gerador. Vai ser aquele que a lei complementar disser. E se a questão te disser que o empréstimo compulsório foi criado por meio de uma medida provisória, por meio de uma lei ordinária, por meio de uma lei delegada, qualquer outra coisa diferente da lei complementar, nós teremos uma inconstitucionalidade formal. Porque a única coisa que pode criar empréstimo compulsório é lei complementar. Tá claro? Bom, o que é isso, então, que a Constituição fala no artigo 148? Inciso 1º e inciso 2º. Guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento. Fato gerador, eu já vi que isso não é. Isso é o quê? Isso são as suas causas justificadoras. Causas justificadoras do empréstimo compulsório. O que é isso, gente? O empréstimo compulsório, ele é um tributo excepcional. Ele é criado diante de algumas situações que precisam estar acontecendo no mundo real para que se justifique a sua criação. Eu não posso cobrar empréstimo compulsório o dia que eu quiser. Necessariamente eu tenho que estar diante de uma dessas três situações aqui, ó. Guerra externa ou sua iminência. Não precisa necessariamente já estar acontecendo, pode estar na iminência de acontecer. Calamidade pública ou necessidade de um investimento público, claro, de relevante e urgente interesse nacional. O que é isso aqui, então? Vamos lá. 3 situações, necessariamente, uma dessas 3 situações, precisa estar acontecendo para que se justifique a criação de um empréstimo compulsório. Não pode criar empréstimo compulsório se eu não tiver ou diante de uma guerra externa, guerra interna não pode, guerra externa, ou calamidade pública, ou investimento de relevância e urgente, interesse nacional. Investimento público relevante e urgente. Se eu não tiver uma dessas 3 situações, a União não pode criar empréstimo compulsório. Precisa ter uma dessas 3 situações. Isso aqui, então, não é fato gerador. Isso é causa justificadora. Como o empréstimo compulsório ele precisa da existência de uma dessas 3 causas justificadoras,
ele é chamado de tributo causal. Por quê? Precisa de uma dessas causas existirem para que se possibilite a sua criação. Tá claro? Bom, vamos tecer algumas considerações aqui. Vamos abrir lá no artigo 15 do CTN, quem está com a legislação. Vou jogar aqui na tela. Artigo 15. Eu não aguento esse negócio do localizador. Ele começa onde ele quer. Tipo assim, ele começa no 6 de 15. Ele não começa no 1 de 15, não. Isso me irrita. Chilique, né? Passou. Vamos lá, gente. Artigo 15 do Código Tributário Nacional. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais. Veja, então, que essas causas justificadoras é que são esses causas excepcionais. Pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º. Guerra externa ou sua iminência. Não tem muito o que se falar aqui com relação à guerra, gente. Pode vir aqui. Não tem muito o que se falar. Por quê? Guerra é uma situação que causa muita despesa. Como que eu vou custear essas despesas? O empréstimo compulsório pode ser uma das alternativas. Mas a guerra tem que ser externa e não precisa já estar em curso. Pode ser já em curso ou na iminência de acontecer. Volta lá. Inciso 2º. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. O que é isso aqui? A Constituição, lá no 148, inciso 1º, ela fala o seguinte: qual é a causa justificadora? Calamidade pública. Ponto. O CTN, ele traz um requisito a mais. É calamidade pública, sim. Mas, para que se justifique a criação do empréstimo compulsório em decorrência da situação de calamidade pública, necessariamente a União não pode ter recursos no seu cofre destinados a situações como essas. Como assim? Suponhamos que um município decretou estado de calamidade pública. O município pode, né? Declarar estado de calamidade pública. Sei lá, rompeu a barragem, saiu lambendo o município a lama e ele declarou estado de calamidade pública. Pode? Claro. Só o município para saber se ele está em estado de calamidade pública ou não. O município pode instituir empréstimo compulsório? Só a União. O que ele faz? Ele bate na porta da União, então ele fala: União, instituir calamidade pública lá. A situação está terrível. O que a União vai fazer? Ela vai falar: peraí, município. Ela vai abrir o cofre dela. Se dentro do cofre dela tiver recurso financeiro disponível para situações como esta, ela pega esse dinheiro do cofre e entrega na mão do município. Ela não pode instituir empréstimo compulsório. Agora, se ela abrir o cofre e o cofre está vazio para situações como essa, aí sim ela pode criar empréstimo compulsório. É isso que o CTN está falando quando ele fala o seguinte: calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Porque se ela tiver dinheiro no cofre para isso, ela não cria um empréstimo compulsório. Ela pega esse dinheiro e entrega na mão do município, aqui no nosso exemplo. Se não tiver, aí ela pode criar o empréstimo compulsório, ok? Agora, olha como que vocês vão ficar felizes. Pode pegar uma caneta, um lápis, qualquer coisa assim. Olha o inciso 3º do artigo 15. Pode cortar ele. Pode cortar ele inteiro. Só o inciso 3º. Olha o que ele está dizendo. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Isso aqui não existe mais. Isso não é mais causa justificadora do empréstimo compulsório. Pode cortar o artigo 15. Não ele todo, não. Corta o artigo 15, inciso 3º. Pode cortar. Isso aqui não foi recepcionado pela Constituição. O que a Constituição fala que são causas justificadoras, gente? Essas três aqui, ó. Guerra externa, calamidade pública e investimento público relevante e urgente. A Constituição falou em algum momento de causa que exija absorção de poder aquisitivo temporário da população? Não. Quem está dizendo isso é o CTN. Alguma norma infralegal pode contrapor o que está escrito na Constituição? Não.
Resultado, o inciso 3º do artigo 15 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não foi. Um dia isso já foi causa justificadora de empréstimo compulsório. Não é mais. Não houve a recepção pelo texto constitucional. Quais são as 3 causas? Guerra externa, calamidade pública e investimento público relevante e urgente. Ok? Pessoal, eu preciso fazer uma observação com vocês aqui com relação à aplicação do princípio da anterioridade tributária no empréstimo compulsório. Vocês lembram do princípio da anterioridade tributária? Vou falar bem rapidinho dele, porque a gente vê isso aqui no nosso curso regular. O que é o princípio da anterioridade tributária? Ele está lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. De acordo com este princípio, o que se determina? Primeiro, da linha B, anterioridade do exercício financeiro. O que determina esse princípio? Toda vez que eu tenho criação de um determinado tributo novo, ou aumento, majoração de um tributo que já existe, eu só posso cobrar esse tributo novo ou esse tributo majorado no exercício financeiro seguinte. Exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, eu cobro no dia 1º de janeiro do ano seguinte. O inciso, a linha C, ela traz para a gente a chamada noventena. Ou anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada, noventídio, por aí vai. O que a noventena fala? Toda vez que eu tiver criação de um tributo novo ou aumento de um tributo que já existe, eu só posso cobrar esse tributo novo ou esse tributo majorado 90 dias após a publicação da lei que criou ou que majorou. E são 90 dias, não são 3 meses. Se cair na prova para contar, não conta 3 meses, porque você vai errar. Vai ter assertiva lá para quem contar 3 meses e todo mundo vai errar de manada, menos vocês. Conta 90 dias, ok? Isso é o princípio da anterioridade. Os princípios da anterioridade tributária. Como que fica a aplicação dos princípios da anterioridade tributária no empréstimo compulsório? Seguinte. Abram para mim o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Esse artigo traz as principais exceções ao princípio da anterioridade, tanto do exercício financeiro quanto nonagesimal. Percebam o seguinte, ele começa assim: não se aplica o disposto no artigo 153b da Constituição a esses e esses e esses tributos. Percebe que o 148, inciso 1º, foi mencionado aí, não foi? Não se aplica o disposto no 153b para o artigo 148, inciso 1º. Depois ele continua. Não se aplica o disposto no artigo 153c para o artigo 148, inciso 1º. O que esse artigo 150, parágrafo 1º fez? Ele excepcionou 2 vezes o artigo 148, inciso 1º da Constituição. O que fala o artigo 148, inciso 1º da Constituição? Isso aqui, ó. Isso aqui é a redação do 148, inciso 1º da Constituição. Se o empréstimo compulsório for decorrente de uma guerra externa ou de uma calamidade pública, o artigo 150, parágrafo 1º, excepcionou ele das 2 anterioridades. O que eu concluo, então? Não tem que esperar a anterioridade do exercício financeiro. Não tem que esperar a anterioridade do nonagesimal. A cobrança é imediata. Tá claro? O empréstimo compulsório, cuja causa justificadora é guerra externa ou sua iminência.
E calamidade pública, estes dois podem ser cobrados de forma imediata. Por quê? São situações muito excepcionais, gente. Ninguém espera do dia para a noite entrar em guerra. E guerra custa dinheiro. Tem que ser custeado. E ninguém espera que aconteça uma situação que cause uma calamidade pública. Então eu preciso do dinheiro, para agora. Eu não posso esperar um ano para eu comprar uma bomba para atacar um cara que já está me metralhando, não. Eu preciso do dinheiro agora, preciso contra-atacar agora. Eu não posso esperar passar um ano ou 90 dias para ajudar numa situação de calamidade pública. É óbvio. Tá claro? Agora, vocês encontrarem em algum momento do 150, parágrafo 1º, menção ao artigo 148, inciso 2º? Não encontra. Você encontra menção a vários tributos e ao 148, inciso 1º. Ao 148, inciso 2º, não tem, não. O que está escrito no 148, inciso 2º? Isso aqui. Investimento relevante, investimento público de relevante, urgente, interesse nacional. E mais, olha o que está escrito no 148, inciso 2º, gente. Vamos lá. 148, inciso 2º. Olha o que está escrito. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. O que tem no artigo 153b? Anterioridade do exercício financeiro. Por que não colocaram 153b e c? Lerdeza do legislador. Por quê? O princípio da anterioridade do exercício financeiro sempre esteve no texto constitucional. Ele é fruto do poder constituinte originário. Sempre esteve lá. A noventena não. A noventena, ela foi instituída por emenda constitucional 42 de 2003. Quando o Constituinte acrescentou essa anterioridade no texto constitucional, o que ele tinha que ter feito no artigo 148, inciso 2º? Ter colocado lá, observado o disposto no artigo 153b e c. Ele esqueceu. Mas, por meio de uma interpretação sistemática das normas constitucionais, eu consigo te dizer claramente que o empréstimo compulsório decorrente do investimento público respeita as duas anterioridades. Por quê? Ele não foi excepcionado da noventena no artigo 150, parágrafo 1º. Ok? Então, o empréstimo compulsório, cuja causa justificadora seja investimento público relevante e urgente, respeita as duas anterioridades. Ok? Claro, gente. Se o empréstimo compulsório for, então, decorrente de guerra externa ou calamidade pública, pode cobrar de forma imediata. E se for investimento público, as duas anterioridades. Porque o investimento público eu consigo planejar. Eu consigo saber onde que eu tenho que fazer esse investimento. Quem decide, obviamente, a relevância e a urgência é o poder público. Se o poder público quisesse, ele poderia ter instituído empréstimo compulsório para os Jogos Olímpicos do Rio. Poderia? Poderia. Onde que ele entraria? Guerra externa? Não. Calamidade pública talvez, né? Mas não. Investimento público, relevante e urgente. Ou fazer aquela galera nadar naquela água lá. Podia ser considerado calamidade pública, né? Podia. Mas se o poder público quisesse, ele poderia ter feito, então, esse empréstimo compulsório. Nesse caso, ele teria que ter feito quando? Os jogos foram em 2016, no meio de 2016. Quando que ele deveria ter feito? No final de 2015. Porque aí viraria o ano e respeitaria a noventena. Ok? Porque o de investimento respeita as duas. Sabe o que eu morro de medo da prova objetiva fazer com vocês? Mexer com isso aqui, ó. E confundir sua cabeça. Quais são os requisitos para a edição de uma medida provisória? Relevância e urgência. Está lá no artigo 62 da Constituição. Uma medida provisória pode ser editada em casos de relevância e urgência. Aí a questão vai te contar uma história triste. E vai falar o seguinte, olha,
Preciso fazer um investimento público relevante e urgente. Relevância e urgência são requisitos da medida provisória. Então, o empréstimo compulsório, cuja causa justificadora é o investimento, pode ser criado por meio de medida provisória. Certo ou errado? Errado é só por meio de lei complementar. Não caiam nessa pegadinha. Morro de medo do examinador bagunçar isso, porque os requisitos são os mesmos, gente. O investimento tem que ser relevante e urgente, e a medida provisória, para ser criada, ela precisa de relevância e urgência. Pronto, ele junta os dois e te confunde. Pode criar empréstimo compulsório por medida provisória? Não. Independentemente de qual seja a sua causa justificadora. É só lei complementar. Fechou? Então vamos para o próximo ponto. Destinação. Destinação. Ui! Sem quebrar a TV, né, gente? Destinação. O que eu faço com o produto da arrecadação do empréstimo compulsório? Lembra que eu mencionei para vocês, finalzinho do bloco anterior, o seguinte. O artigo 4º, inciso 2º do CTN, ele fala que a destinação do produto da arrecadação, ela é irrelevante para fins da conceituação da natureza jurídica de uma espécie tributária. Ele não se aplica para o empréstimo compulsório, nem para as contribuições especiais. Por quê? Olha o 148, parágrafo único da Constituição. 148, parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. O que é isso, gente? Faz todo sentido. Para que eu criei o danado do empréstimo compulsório? Para custear a despesa, ou com guerra externa, ou com calamidade pública, ou com investimento público. Onde que eu vou usar esse dinheiro? Aqui. Aqui. Concluindo, então, a destinação do empréstimo compulsório é afetada à despesa que o deu causa. Óbvio. Óbvio. Olha o que a banca pode fazer. Ela pode contar o seguinte. Foi instituído um empréstimo compulsório para custear a despesa com guerra. E ele já está sendo cobrado. 2 meses depois, surge uma situação de calamidade pública. E aí, ao invés de instituir um novo empréstimo compulsório para essa situação, a União resolveu dividir o valor arrecadado com o primeiro empréstimo compulsório. Uma parte vai para a guerra, que é o motivo que ele foi criado, e a outra parte vai para a calamidade pública. Pode? Ah, mas é tudo empréstimo compulsório, fica tudo em casa. Não. A arrecadação é afetada à despesa que o deu causa. Se eu criei para a guerra, eu uso na guerra. Se eu criei para calamidade, eu uso para calamidade. Se eu criei para investimento, eu uso para investimento. Ok? Não pode haver a chamada predestinação. O que é predestinação? Desvio. A gente vê isso aqui no direito administrativo, a predestinação do ato administrativo e afins. Predestinação. Desvio de finalidade. Se eu instituir para a guerra e estou usando para calamidade, eu tenho uma predestinação. A adestinação também torna o tributo inconstitucional. O que é adestinação? A é negação. Instituir para a guerra, mas não estou usando para nada. Joguei ele dentro do cofre. Pode? Não. Tanto a predestinação, que é o desvio da finalidade, quanto a adestinação tornam esse tributo inconstitucional. Ok? Última observação do empréstimo compulsório, e talvez a mais interessante. O empréstimo compulsório é o único tributo que deve ser restituído. É, sensacional, né? Observação. O empréstimo compulsório é o único tributo que deve ser restituído. Ele deve ser devolvido
ao sujeito passivo. Olha por quê, olha que sensacional. Existe um artigo no Código Tributário Nacional, artigo 110, que é pano de fundo de diversas decisões importantíssimas no direito tributário. O que o 110 fala? Toda vez que a Constituição Federal, que as constituições estaduais e que as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios utilizarem um conceito de direito privado, um conceito de direito civil, esse conceito tem que ser rigorosamente respeitado para fins de competência e para fins de incidência tributária. Por quê, gente? O direito tributário é um direito de sobreposição. Ele vai tributar a vida do particular, mas ele não vai te contar qual é o conceito de empréstimo. Ele não vai te contar qual que é o conceito de doação, qual que é o conceito de herança, que são conceitos privados, são conceitos civis. Quem vai te contar isso é o direito privado. Como ele se sobrepõe ao direito civil, ele respeita os institutos de direito civil para fins de competência, para fins de incidência tributária. Como é que é o nome desse tributo, hein? Empréstimo compulsório. Onde que eu acho o conceito de empréstimo? 586 do Código Civil. Contrato de mútuo é o empréstimo. O que o contrato de mútuo fala? Qual que é a lógica do contrato de empréstimo? Eu pego alguma coisa com meu coleguinha e no final do contrato eu devolvo esta coisa ou a mesma quantidade desta coisa para o meu coleguinha. O que eu peguei com o coleguinha, em algum momento eu tenho que devolver para ele. Isso é o contrato de mútuo. Isso é o contrato de empréstimo. 110 não fala que eu tenho que respeitar? Quando a Constituição resolveu chamar o empréstimo compulsório de empréstimo, isso necessariamente deságua na necessidade dessa espécie tributária ser restituída em algum momento. Artigo 15, parágrafo único do CTN fala que a lei que criar o empréstimo compulsório, ela tem que trazer as formas do seu resgate. O que é o resgate? A restituição. Como que vai devolver? Quando que vai devolver? De que forma? Não sei. A lei complementar, ela vai dizer como vai devolver, se vai ser em uma ou duas parcelas, se eu vou pegar na Caixa, se eu vou pegar no Banco do Brasil. Como? Quando? A lei que vai dizer. Fato é, tem que ser devolvido. Olha o tanto que o fisco é safado. O que eu pego emprestado com a população quando eu exijo um empréstimo compulsório? Dinheiro, né? Tributo ele não tem que ser pago em pecúnia, em dinheiro? Aí o fisco vai lá e pega dinheiro. Sabe o que o fisco queria fazer? Devolver em título da dívida pública. Tô devolvendo! Mandou devolver? Tô devolvendo. Peraí, mas você pegou dinheiro ou você pegou título da dívida pública? Eu peguei dinheiro. Então, o que o contrato de empréstimo fala? Você devolve a mesma coisa que você pegou. Se você pegou dinheiro, você vai devolver dinheiro. Você não vai devolver em título da dívida pública, não. Foi isso que o STF assentou também. Não tem súmula, entendimento consolidado. Ok? Matamos o empréstimo compulsório. Os que eu mais gosto é taxa empréstimo compulsório. São os mais gostosos de a gente estudar. Mas os outros também são bons. Vamos para o próximo? Impostos. Impostos é rapidinho, porque a gente já conhece impostos. A gente está acostumado com os impostos. Vamos lá, então.